Olá, eu sou a Ana e hoje chegou a vez de um vídeo muito especial para mim. O vídeo que eu vou fazer hoje é baseado numa sugestão que o Hugo fez na altura em que eu vos desafiei a tentarem adivinhar qual era a minha casa de Harry Potter, a minha equipa, e portanto, para os mais atentos, logo a seguir ao vídeo que eu fiz sobre qual seria a minha casa, apareceram coisas que eu tinha tirado de parte de trás do meu cenário para vocês não saberem qual era a casa, e como eu pus noutro sítio que estava precisamente atrás de mim, pode haver algumas pessoas que já tenham acertado ou já tenham percebido qual é a casa. Portanto, sem mais demoras, a minha casa é a casa dos pacientes, dos justos, dos leais e dos trabalhadores. Para quem não sabe, essa casa é os Hufflepuff. E só por causa disso, eu vou... Sim, porque eu tenho tudo. Não, tudo não, mas tenho muitas coisas. Vou morrer de calor hoje, porque apesar de já não estar tanto calor como é habitual, está um bocadinho, portanto, estou com o meu manto dos Hufflepuff. E o meu vídeo vai ser passado com o manto, eu espero não transpirar muito. Portanto, porque o vídeo que eu vou fazer então é sobre a minha casa, ou seja, as características da minha casa e a forma como a minha casa me influenciou no meu percurso escolar. Foi o desafio que o Hugo me fez e foi um desafio que eu aceitei de muito bom grado, porque eu tenho a sensação que a minha equipa acabou por influenciar muito a maneira como eu acabei por percorrer esse percurso. E a questão aqui é que vocês devem estar a perguntar, mas como é que os livros podem influenciar assim tanto? A questão aqui não é tanto a influência dos livros, a questão é que quando nós nos identificamos com uma casa, há certos traços nossos que nós começamos a perceber que temos e que efetivamente esses traços têm alguma influência na maneira como nós vivemos a nossa vida. E os traços de Hufflepuff são traços que efetivamente são muito bons e que as pessoas têm tendência a desvalorizar. Portanto, eu primeiro vou-vos explicar alguns desses traços dos Hufflepuff e o porquê que isso efetivamente são coisas que influenciam no percurso escolar. Primeiro, são pessoas que não são espalhafatosas, são pessoas que não chegam a um sítio e estou aqui, olhem para mim, isso é um bocadinho mais Gryffindor. Os Hufflepuff são pessoas que fazem as coisas um bocadinho em background, são pessoas que fazem as coisas porque querem fazer as coisas, porque acham que devem fazer as coisas, mas não porque esperam tirar algum proveito ou alguma notoriedade disso. Além disso, são pessoas justas, portanto, são pessoas que aceitam todos, independentemente de qualquer equipa que seja, independentemente do status quo. São pessoas que aceitam toda a gente da mesma maneira, tratam toda a gente da mesma maneira e lá está, eu não compreendo porque é que é uma casa tão desvalorizada. Além disso, são pessoas extremamente pacientes e apesar de haver muitas coisas com as quais eu não tenho paciência, como por exemplo adultos que se comportam como crianças, a verdade é que eu tenho muita paciência, por exemplo, para ensinar. Na batalha final, as equipas estiveram presentes nessa batalha, as únicas casas que estavam lá a 100% eram os Gryffindor, por questões de eles são bravos, são corajosos e estavam, e a outra casa era os Hufflepuff. Segundo a J.K. Rowling, eles estavam todos na batalha, não porque quisessem alguma notoriedade, mas porque estavam a defender a casa deles, porque Hogwarts é uma segunda casa. Portanto, em que é que esta casa, em que é que estas características acabaram por me influenciar no meu percurso académico? Influenciaram da seguinte forma, e muitas vezes ainda antes de eu sequer ter começado a ler Harry Potter, antes de eu sequer me ter identificado com uma casa, antes de tudo. Primeiro, eu sou o tipo, e sempre fui o tipo de criança que se dava com toda a gente. Toda a gente. Eu nunca escolhi os meus amigos por serem as pessoas que tinham melhores notas ou porque tinham mais amigos, eram mais populares. Aliás, na escola onde eu andei a questão da popularidade era uma questão que nem sequer se tinha muito. Como diz a minha mãe, eu andava com muitos piolhosos, mas porque isso para mim nem sequer se colocava a questão de eu não mudar com essas pessoas. Portanto, se vocês forem boa pessoa, se forem boas pessoas, eu vou gostar de vocês e não há aqui qualquer tipo de distinção entre tu tens isto e eu tenho aquilo e tu tens e não tens, porque isso não faz
absolutamente diferença nenhuma no facto de eu me dar com vocês ou não. Agora, se vocês fazem qualquer coisa que eu não gosto particularmente, aí se calhar fica um bocadinho mais complicado. Onde é que isto influencia também? Nas minhas notas. Eu sou aquela pessoa que toda a gente, ao longo de todo o meu percurso académico, toda a minha escola, universidade, sempre me disseram, professores e colegas, que eu tinha capacidade para mais. Se eu quisesse, eu podia ter andado nos 18, 19 bem à vontade, provavelmente com uma perna às costas, mas eu nunca precisei disso e, para ser sincera, eu fazia, não era fazer bem questão que as notas fossem nas casas onde estavam, mas eu não fazia questão que fosse mais do que isso. Eu sou aluna que fica entre os 14 e os 16, não tenho problemas absolutamente nenhuns com isso, não significa que eu saiba menos que as outras pessoas, eu não preciso de ter os olhos todos postos em mim. Aliás, a única vez em que eu fui fazer uma melhoria, eu fiz muitas melhorias, basicamente se estivesse abaixo dos 14 eu fazia melhoria, e muitas delas subiram efetivamente, e uma delas em particular eu tinha tido 15, se não me engano, e fui fazer a melhoria, e depois na primeira aula que tivemos com a professora no semestre seguinte, ela perguntou quem era a Ana, até disse Ana Filipa, éramos duas, eu perguntei qual delas e ela disse Ana Lopes, e eu tive de levantar a mão e ela disse, oh Cachopa, então e tu, que nota é que tu tinhas? Eu tinha 15, então e com que nota é que tu ficaste depois da frequência, depois de... Eu, 18, foi a turma toda. O quê? Basicamente, a turma inteira, eu estou a imaginar 40 mulheres, de repente, a olharem todas para vocês. Eu não quero isso, eu não gosto disso. Eu nunca fiz as coisas no sentido de ser reconhecida ou de me darem os parabéns por isso. Eu, quando faço as coisas por gosto. Porque eu sei que, ou porque estou a fazer por gosto para mim, ou estou a fazer por gosto porque sei que alguém vai gostar. E muito da minha vida tem a ver com o facto de eu saber que alguém vai gostar, mas não é no sentido de reconhecimento. Obviamente que se alguém disser que se agradecer aquilo que eu faço, eu fico extremamente contente, porque no fundo também é uma... é estarem a valorizar, não é valorizar, é estarem no fundo a reconhecer aquilo que tu fizeste. Portanto, nesse sentido, o meu percurso escolar acabou por ser bastante marcado pelo facto de eu ser Hufflepuff, até porque, apesar de eu ser da área de ciências, eu no secundário estudei na área de ciências e é efetivamente a maneira como eu penso é extremamente metódica, é científica, tenho, apesar de ter muitas capacidades a nível de humanísticas, mas a forma como a minha mente pensa é muito a nível científico, é muito metódico, apesar de eu ser extremamente desarrumada. Mas isso depois acabou por fazer com que eu tivesse escolhas no sentido de como é que eu posso ajudar. As minhas primeiras 4 escolhas a nível de universidade eram terapia da fala, só havia 4 universidades públicas que tinham terapia da fala. Eu concorria às 4 sabendo que não tinha média para entrar, a média não era assim tão alta, estava nos 14, mas eu não tinha média para entrar, e então eu acabei por escolher um curso em que eu sabia que ia gostar daquilo que ia fazer, mas que eu não estava a ver a trabalhar nele a minha vida inteira, e a verdade é que eu não estou a trabalhar na área, e isso foi Educação da Infância, que eu efetivamente acabei por entrar em Leiria, mas se não tivesse entrado em Leiria tinha entrado em Coimbra. O que é que acontece? Acontece que lá está, como eu disse, os Hufflepuff são pessoas pacientes, não é qualquer contratempo que faz com que eles se demovam de alguma coisa, e portanto eu tenho muita paciência para ensinar. E só não tenho paciência, como eu já disse, para adultos que se portam como crianças, porque acho que as coisas têm o seu momento e as crianças devem ser crianças quando são crianças, os adultos quando chegam à idade adulta implicam uma certa maturidade. E eu não estou a dizer que não podem andar a fazer corridas na rua, porque isso acho perfeito. Acho que a criança interior deve ser mantida bem alimentada e bem viva. Agora, fazerem birras, é coisas que eu sinceramente não suporto. No entanto, tenho muita paciência para ensinar e tenho muita pena de não trabalhar na área por esse fator. Sinceramente, é uma das coisas que eu tenho mais pena de não trabalhar na área. E o facto de que eu dou tudo de mim, e depois isso às vezes é um bocadinho lixado para mim, porque eu acabo por me agarrar muito às crianças e
vocês sabem, em jardim de infância vocês estão com eles 3 anos e depois eles seguem o caminho deles. E eu tenho muitas saudades dos alunos que tive, não só em Portugal, mas no estágio que eu fiz na Suíça. E são coisas que me deixam com o coraçãozinho apertado quando vejo, e há alguns alunos de há 7 anos que ainda passam por mim no meu trabalho e que me vêm dizer olá e perguntar como é que eu estou, e é só fantástico. Portanto, o que é que acontece aqui também com esta questão do ser justo, do não desistir? Porque aqui a questão é que nós também não desistimos das pessoas só porque elas fazem qualquer coisa que não vai propriamente do nosso agrado. Provavelmente, se nós gostamos da pessoa, vamos lutar por elas até ao fim, muito além daquilo que deveríamos, muitas vezes, isso já aconteceu na minha vida, mas isso também significa que, por exemplo, em questões relacionadas com pessoas, a minha tendência, e isto por um lado é muito bom, a minha tendência é sempre ir para os underdogs, aqueles miúdos que geralmente auxiliares e educadoras e toda a gente, eles portam-se muito mal e são mauzinhos e, epá, a tendência que eu tenho é precisamente investir mais nessas crianças, porque são aquelas que toda a gente põe de lado. A questão é que a minha tendência é mesmo estar com essas crianças e investir mais nelas, porque quando vocês investem nessas crianças, quando vocês lhes dão um bocadinho de carinho e alguma atenção, vocês veem ali uma flor a desabrochar, que é só fantástico. Muitos deles fazem-se passar por burros, quando não são, só mesmo porque dá-lhes menos trabalho. E portanto, uma das tendências que eu acho que vem da casa, de tudo o que é características dos Hufflepuff, é precisamente isso. Eu tenho tendência a ir para as pessoas que os outros deixam de lado. E eu não sei, eu tenho pessoas fantásticas ao meu lado e tenho muita sorte com todos os amigos que eu tenho, e são alguns, óbvio que alguns são mais próximos que outros, e eu sou uma pessoa que até é bastante desligada, eu não costumo falar com as pessoas com frequência, portanto eu não sou daquelas pessoas que está sempre em cima a perguntar está tudo bem e tudo mais, mas as pessoas sabem que quando precisam de apoio, quando precisam de mim, eu estou lá e só precisam de abrir a janela, mandar mensagem, telefonar evitem porque pronto, eu não gosto muito de telefonemas, mas basta dizerem-me e eu estou do lado daquela pessoa assim que puder. E isso vem muito, lá está, das características que a J.K. Rowling associou à casa dos Hufflepuff. Pronto, acho que é maioritariamente isto. Quero só deixar uma última característica dos Hufflepuff e que faz com que seja espetacular e que toda a gente deveria querer ser Hufflepuff. A casa da equipa é ao lado das cozinhas. Nós temos de fazer cocinhas, uma pera num quadro para entrar na nossa casa, portanto é só perfeito. Eu estou a morrer de calor com isto. Espero que tenham gostado. Hugo, gostei muito da tua ideia, espero que isto tenha sido dentro daquilo que tu tinhas pensado como resposta. Espero que vocês tenham gostado. Se nunca leram Harry Potter e quiserem ler, eu estou sempre disposta a fazer leituras conjuntas. Aliás, vou fazer uma provavelmente em dezembro com a Isa do Jardim Mil Histórias. E portanto, digam-me quais são as vossas casas, se vocês se reconhecem nas características da vossa casa, porque às vezes as pessoas não se reconhecem. E se ficaram com curiosidade em relação a alguma das coisas que eu falei neste vídeo, algum pormenor que vocês queiram que eu fale um bocadinho mais, basta dizer nos comentários e eu vou fazer o vídeo assim que puder. E já agora, gostei muito de ver as vossas tentativas de adivinharem qual era a minha casa. Tenho alguma curiosidade, por exemplo, Neuza, porquê Slytherin? Eu tenho cara de Slytherin. Por outro lado, achei que tu tinhas dito isso porque é a tua casa. Portanto, por hoje é tudo. Vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!